Êxodo 20, versículos 1 a 17, assim diz a palavra do nosso bom Deus. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Até aqui a palavra do Senhor, oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, que é como cantamos, o Senhor reina para sempre, tu és santo, para sempre serás santo, e o Senhor reina para sempre. Cristo abriu mão da sua glória, veio a essa terra para nos salvar. Eu peço a Ti que, no poder do Teu Espírito Santo, o Senhor ministra corações nesse assunto sensível, ainda mais numa semana violenta como foi essa que estamos, que o Senhor nos dê sabedoria, graça, a mim, clareza de pensamento, aos meus irmãos, discernimento, para assimilarem a Tua palavra, e que Teu Espírito Santo venha nos corrigir, nos exortar, também consolar e animar, Senhor, para que o Senhor seja glorificado em nosso meio. Abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Carol, está aí? Pedir ajuda ali dos universitários. Irmãos, pode apagar aqui, por favor, Carol. O 6º mandamento poderia ser melhor traduzido como, ao invés de não matarás, que é o versículo 13, ou não mate, como não assassinarás. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas só alguns dados interessantes que eu peguei nesse livro e em algumas outras fontes. No mundo inteiro, morrem anualmente por aborto provocado tantos fetos quanto a metade da população do Brasil. Olha que dado alarmante que vem desse livro, e tem a fonte lá no livro de onde ele tirou isso. Segundo a Anistia Internacional, só na década de 80, mais de 40 mil pessoas sofreram a pena capital, a pena de morte. De acordo com as estimativas do historiador russo Roy Medvedev, o ditador comunista Stalin exterminou pelo menos 17 milhões de pessoas por fome, expurgos sangrentos, em consequência do brutal programa de coletivização agrícola que aconteceu lá na União Soviética. Pode passar. Não sei se vocês conhecem essa figura, esse é Joseph Stalin, o ditador comunista da União Soviética, e ao seu lado, você certamente deve lembrar, Adolf Hitler. Esse artigo do Instituto Mises que tem esse título: Por que o comunismo não é tão odiado quanto o nazismo, embora tenha matado muito mais? Eu não vou falar sobre esse artigo, mas se você quiser pesquisar, é só ir lá, Instituto Mises, está aqui, vou passar para vocês depois, e você pode ler o artigo inteiro, mas eu vou colocar só um trechinho que diz o seguinte, pode botar, Carol. Os comunistas mataram 70 milhões de pessoas na China. Esse umzinho aqui é para dizer a referência de onde ele tira isso. Mais de 20 milhões de pessoas na União Soviética, isso sem incluir os aproximadamente 3,9 milhões de ucranianos, e exterminaram 1/3, 33% da população do Camboja. No total, os regimes comunistas assassinaram aproximadamente 110 milhões de pessoas de 1917 a 1987. Há, inclusive, no Parlamento Europeu, uma proposta no Parlamento Europeu falando de 100 milhões de mortos pelos comunistas. Isso não é esse dado somente dessa fonte. Adicionalmente, os comunistas escravizaram a população de nações inteiras, como Rússia, Vietnã, China, Leste Europeu, Coreia do Norte, Cuba e boa parte da Ásia Central. Eles arruinaram as vidas de mais de 1 bilhão de pessoas. Pode passar.
Quantas pessoas foram assassinadas pelos nazistas, pela Alemanha nazista lá de Adolf Hitler? O nazismo alemão cometeu massacres em uma escala sem precedentes. Mais de 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas e seus aliados e colaboracionistas. Esse genocídio sistemático, isso é genocídio porque você está matando uma população em função da sua etnia. E patrocinado pelo Estado, hoje é conhecido como Holocausto. Os nazistas e seus aliados e colaboracionistas também cometeram outras atrocidades em massa, como a perseguição e eliminação de milhões de pessoas não judias durante a Segunda Guerra Mundial. Pode passar. E o Brasil? Chegamos ao nosso querido Brasil. Talvez você pense, isso aconteceu lá na Alemanha nazista, isso aconteceu nas ditaduras comunistas. Mas e o nosso Brasil? Peguei dados do Atlas da Violência do IPEA, de 2014 até 2023, números de homicídios contabilizados no nosso país. 2014, vou arredondar para ganhar tempo, mais de 60 mil, 2015 quase 60 mil, 2016 62 mil, 2017 65.602 pessoas perderam a vida em nosso país por homicídio de diversas formas. Esse número começou a cair, 2018, quase 60 mil, 2019 já caiu para 45.500, 2020, 49, quase 50 mil pessoas, 2021, 47, 2022, 46, 2023, 45.747 pessoas, média de 2014 a 2023, 54.100 pessoas mortas por ano no Brasil por homicídio. Então, eu penso que... Obrigado, Carol. Acho que acabou, né? Eu penso que esse assunto do sexto mandamento, não matarás, não mate ou não assassinarás, é um assunto bem pertinente para os dias violentos ou o século violento que vivemos, seja por meio de governos totalitários, seja por meio de grupos violentos. E essa semana, curiosamente ou não, tivemos a ação mais letal no Rio de Janeiro, com mais de 100 criminosos mortos. A polícia usou de estratégia que levou para a mata, então quem estava na mata não estava ali brincando, estava trocando tiro, isso é uma guerra. O que vivemos no Rio de Janeiro, irmãos, é uma guerra. Eu entendo assim. Então, guerra, tem baixas, e oremos pela... Tem famílias que perderam jovens que estavam envolvidos com crime, que não concordavam com aquilo, e estão sentindo, a gente deve orar por essas famílias. Tem famílias que se beneficiavam do crime, e também devem orar, mas que esse choque possa trazer para a realidade de que nós não podemos ser condescendentes com o pecado de um filho, de um neto, de um sobrinho, só porque isso gera recursos para a família. E oremos pelas famílias dos 4 policiais mortos nesse combate sangrento que tivemos essa semana. Mas o que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos ensina acerca desse assunto crítico e dramático e que no último século tem sido marcado por muitas mortes. Inclusive, até a Ana Paula passou no grupo de oração da igreja, precisamos sempre lembrar de orar pela igreja perseguida. Muitos cristãos têm sido mortos, especialmente agora na Nigéria, muitos cristãos têm sido mortos por serem crentes em Jesus. Pelo simples fato de fazerem o que estamos fazendo aqui essa manhã, se reunirem em nome de Jesus para participar da ceia, para ouvirem a palavra, para orarem, muitos irmãos ao redor do mundo têm sido mortos. E isso a mídia não fala. Isso a mídia raramente fala, ou alguns bem poucos grupos de mídia que falam sobre isso. Queria falar sobre os 10 mandamentos, eu vou começar hoje e terminar semana que vem. Semana que vem eu vou falar de alguns assuntos sensíveis, como o aborto, a eutanásia, questões relacionadas ao direito, até que ponto vai o direito do Estado de matar, sobre isso falarei semana que vem, mas queria falar um pouco mais a base doutrinária do sexto mandamento, falando da dignidade da vida humana desde o princípio, remetendo lá ao Gênesis, a dignidade da vida humana na lei de Moisés e a dignidade da lei humana segundo Jesus Cristo, nosso Senhor. A questão do sexto mandamento está diretamente relacionada à dignidade do ser humano. Então, como isso é visto lá no início, lá no Gênesis, como isso é visto na lei de Moisés e como Jesus falou sobre isso, é o que veremos agora nessa manhã. Primeiro, volte lá para Gênesis capítulo 1, a base da dignidade humana. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, versículos 26 e 27.
Diz assim, Gênesis 1, 26 e 27. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então a mulher e o homem são criados à imagem e semelhança de Deus. O homem não foi criado à imagem e semelhança de Deus e a mulher não. Não, os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus como a glória da criação. Você vê que logo no versículo anterior do que lemos, fala que Deus criou animais selvagens segundo sua espécie, animais domésticos segundo sua espécie, animais que rastejam sobre a terra, mas somente do homem e da mulher ele falou que foi criado à sua imagem e semelhança. Vá comigo agora para o capítulo 9 de Gênesis, logo após Noé ter saído da arca. Deus dá como se fosse um novo mandamento lá em Gênesis 1, eu não li, mas o versículo seguinte, 28 de Gênesis 1, fala: Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Em Gênesis 9, há uma fala muito parecida da parte do Senhor depois do dilúvio para Noé. Diz assim, Gênesis 9, 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhe dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida do seu semelhante. E preste bem atenção no versículo 6. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Qual é a base disso? Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então, Deus instituiu a pena de morte, a pena capital, lá em Gênesis, muito antes da lei. Porque qual é a base? O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Se alguém fizer isso, essa pessoa deve ter a sua vida retirada por outrem. Por quê? A base está aqui no Gênesis. Então, como Deus trata a dignidade humana? Mesmo sendo ser humano pecador como nós somos, falho como nós somos, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, salvo em certas condições que veremos a seguir. Então, está em Gênesis. Algumas pessoas entendem que isso aparece na lei de Moisés, certamente aparece, mas já lá no início, após o dilúvio, Deus já faz essa declaração que aquele que derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele deverá ser derramado por outra pessoa. Então, primeiro ponto, a dignidade humana no Gênesis, na criação, desde o princípio, Deus nos dá dignidade, fomos a única criatura feita por Deus, a sua imagem e semelhança, e ele dá esse alerta muito grave. Aquele que derramar o sangue deverá ter o seu sangue derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas e a lei de Moisés? O que ela fala? Volte lá para Êxodo 20. Êxodo 20, apenas o versículo 13. Êxodo 20, 13. Não mate. Em outras traduções, não matarás. No hebraico é lohatzá. Lohatzá significa não assassinarás. Há outras palavras no hebraico que são mais utilizadas para matar, mas hatzá é usado para matar no sentido de você ter uma intencionalidade de tirar a vida daquela pessoa, um assassinato, por um motivo que, digamos assim, não seja justo. Então, uma tradução mais correta do sexto mandamento seria não assassinarás. Embora esteja na Bíblia não matarás ou não mate, não está errado, mas seria mais correto a gente entender não assassinarás. Deus dá essa ordem. E como a gente tem visto ao longo dessas pregações sobre os 10 mandamentos, o decálogo, os 10 mandamentos, nos dão algumas instruções, e a partir de Êxodo 21 e até Deuteronômio, a gente vê o que acontece quando o povo fere essas ordenanças do Senhor. Então Deus dá uma lei, não assassinarás. E se alguém assassinar? Deus dá uma lei, honra pai e mãe. E se alguém amaldiçoar seu pai e sua mãe? E se alguém feriu seu pai e sua mãe? O que acontece? Se alguém desobedeceu o que Deus deixou claro nos 10 mandamentos? E aí a gente vai ver isso para 3 aspectos. Como Deus trata o sexto mandamento aplicado à pena capital, à pena de morte. Será que é uma contradição?
Porque lá em Gênesis 9, Deus falou, não derrame sangue. E agora, em Êxodo 20, Deus fala, não mate. E será que só uma contradição que a gente vai ver à frente? A gente vai ver mais, a gente vai entender melhor isso. Como Deus trata três aspectos. A pena capital, a legítima defesa, sempre bom até para os advogados de plantão, né, ficarem atentos. Como Deus estabeleceu isso e se tornou a base da lei de todo o Ocidente. E como Deus trata a guerra justa. Como a lei de Moisés trata a pena capital, a pena de morte, a legítima defesa e a guerra justa. Primeiro, a pena capital, a gente vai ver uma série de versículos aqui para a gente entender quando Deus diz que era necessário que uma pessoa fosse, que a sua vida fosse tirada. Êxodo 21. Aí você vai ficar esperto aí na Bíblia, que a gente vai passar por alguns versículos. Êxodo 21, a partir do versículo 12, fala uma série de condições. Primeiro dele, o homicídio. Gênesis 21, 12. Diz assim, Êxodo 21, 12. Diz assim, quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, também será? Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em sua mão, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, você deverá tirá-lo até mesmo do meu altar, para que seja morto. Aqui há a base para aquilo que o direito, não sei se só no Brasil, acho que não, né, Patrícia? Chama de homicídio culposo e homicídio doloso. O culposo é quando não tem a intenção de matar. Eu acho estranho isso, porque parece o contrário, mas... O culposo é quando não tem a intenção de matar, e o doloso é quando tem. Então, trazendo esse conceito do direito moderno para cá, para a palavra de Deus, ou o contrário, né, que a palavra de Deus que inspirou possivelmente essas e outras leis, mas o homicídio culposo, quando a pessoa não tem a intenção de matar, ela não seria morta. E aí Deus é tão sábio que Deus colocou as cidades de refúgio. Por quê? A pessoa não era morta e, de repente, combinava com a família. Ele matou sem querer, foi um acidente de trabalho, foi um acidente de trânsito, não tinha trânsito naquela época, mas está tudo certo, ele não vai ser preso, não vai ser morto, não vai acontecer nada. Mas, de repente, a família ficava com raiva, passava 6 meses, 1 ano, daqui a pouco, vou me vingar. Então, o que fazia? Essa pessoa que matou sem intenção ia para algumas cidades de refúgio que foram estabelecidas em Israel para ser livre do vingador do sangue. Porque Deus conhece o gênero humano, sabe da maldade do nosso coração, e pode ser que a pessoa não matasse no primeiro momento, mas mais à frente quisesse se vingar. Então, aquela pessoa que matou sem querer, ela era tirada da comunidade, era levada para uma cidade de refúgio para não ter risco de ser morta por vingança. Mas, nesse caso, a pessoa não era morta. Mas, quando mata com intenção, era passível da pena de morte. Versículo 15, outra situação em que é passível a pena de morte. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Já falei isso quando falei do 5º mandamento. Olha como Deus trata com seriedade a honra aos pais e às mães. Se alguém matar alguém com intenção, será morto. Mas se apenas ferir seu pai ou sua mãe, também fosse morto. Versículo 16, caso de sequestro. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Pena capital também para sequestro. 17, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, meu Deus, falei isso quando preguei sobre o 5º mandamento, como Deus trata com seriedade. Apenas amaldiçoar seu pai e sua mãe já era digno de pena capital, segundo a lei. Pulando agora para o versículo, para Levítico capítulo 20. Avança um pouquinho na sua Bíblia. Casos de pecados sexuais. Como Deus tratava o pecado sexual no meio do seu povo. Isso é um alerta para nós que vivemos numa sociedade tão imoral. Levítico 20, a partir do versículo 10. Levítico 20, versículo 10 diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morta somente a mulher? Será morto? Quem que está escrito aí? Levítico 20, 10. Será morto o? Alguns entendem que essa é a base para Jesus ter liberado a mulher adúltera lá em João, sem ferir a lei. Porque a mulher não devia ser trazida sozinha. Tinha que morrer a adúltera e o adúltero. Alguns estudiosos conjecturam que talvez o homem estivesse no meio daquela galera que estava acusando ela. E talvez não à toa que Jesus tenha falado, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí eles se constrangeram do seu pecado e foram embora, e Jesus falou, vai e não peques mais. Mas pela lei, ela deveria ser morta, mas o adúltero também. Pena de capital para adultério, versículo 11. O homem que tiver relações com a mulher de seu pai terá envergonhado o seu pai. Tanto aquele homem quanto a mulher serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. E aí já é uma coisa para aliviar um pouco a tensão dessa manhã.
A gente vê isso no Novo Testamento. Não sei se você lembra, 1 Coríntios capítulo 5, Paulo, muito indignado com a igreja em Corinto, fala que eles estavam permitindo que um homem no meio da igreja tivesse relações com a mulher do seu pai, possivelmente a madrasta. E Paulo fala que tinha que aplicar a lei e matar aquele homem. Não, ele aplica a disciplina na igreja, manda que ele fosse expulso da igreja, fosse expulso da comunhão. Disciplina eclesiástica e, um caso extremo, a pessoa ser expulsa da igreja é bíblico. Jesus falou sobre isso em Mateus 18 e Paulo, pelo menos, em 1 Coríntios 5. Então, há um caso no Novo Testamento de um homem que se envolvia sexualmente com a mulher do seu pai, mas Paulo não falou que ele fosse morto, até porque os judeus não tinham autoridade para isso, teriam que recorrer, como o Sinédrio fez, para que matasse Jesus, e a disciplina na igreja, ele deveria ser afastado da comunhão. Voltando a Levítico 20. Outros casos de pecados sexuais, versículo 13. Se também um homem tiver, versículo 12, perdão. Se um homem tiver relações com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre ele. É uma bizarrice, né? Um homem tem a relação com a sua nora, então Deus não queria isso no meio do seu povo e era punido com pena capital. Versículo 13. Se também um homem tiver relações com outro homem, homossexualidade, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Isso não foi revogado no Novo Testamento. Não a morte por homossexualismo, mas isso ser um pecado abominável aos olhos de Deus, como vemos claramente em textos como Romanos 1 e outros. Deus continua tratando a homossexualidade como algo abominável aos seus olhos. Devemos pregar o evangelho para homossexuais, amar, falar com graça do amor de Jesus, orar para que se convertam, abandonam, pois é um pecado sexual como o adultério, por exemplo. Se alguém falar, mas por que Deus matava o homossexual no Antigo Testamento? Deus mandava também a pena capital para o adúltero. Então não é porque é homossexual, é porque é um pecado sexual grave no meio do povo. Mas há lugar para arrependimento, para uma novidade de vida em Cristo Jesus. Outro caso, versículo 14. Se um homem tiver relações com uma mulher e com a mãe dela, aí, bizarrice total. Isso é algo vergonhoso. Queimarão tanto ele quanto ela, para que não haja maldade no meio de vocês. Se também um homem tiver relações com um animal, isso tem um nome que eu esqueci agora? Zoofilia, e tem um outro nome também, bizarrice, mas é zoofilia. Se uma mulher, versículo 16, se aproximar de algum animal e tiver relações com ele, matem tanto a mulher como o animal, seu sangue cairá sobre eles. Palavras duras, irmãos, mas que mostram como Deus está com gravidade o pecado no meio do seu povo e aplicava a pena capital nesses casos. Levítico 24. Avança um pouquinho aí no livro de Levítico. Pecado de blasfêmia. Levítico 24. Versículos 15 e 16. Diz assim, Levítico 24, 15. Você dirá aos filhos de Israel, quem amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Tanto o estrangeiro quanto o natural da terra, blasfemando contra o nome do Senhor, será morto. Versículo 17. Olha como Deus faz uma diferença entre matar uma pessoa e matar um animal. Versículo 17. Quem matar alguém será morto. Mas quem matar um animal deve restituí-lo igual por igual. A gente começa a ver como Deus cumpre o que está lá em Gênesis. O ser humano, ao ser morto, deveria ser morto. Mas se matasse um animal, tinha que restituir o dono. Então, por isso que a gente tem que trazer a denúncia para a nossa cultura que muitas pessoas estão valorizando mais os animais do que o ser humano. Devemos cuidar bem dos animais, não vamos desprezar os animais, mas não podemos cair naquilo que eu chamo de idolatria pet, né, de a pessoa fazer tudo pelo seu pet, mas, às vezes, ter desprezo pelo ser humano. Deus mostra claramente aqui que o ser humano é criado, a única criatura criada à sua imagem e semelhança. E, para concluir, da pena capital, vai em Deuteronômio, avance mais um pouco na sua Bíblia, Deuteronômio 13. E esse é um capítulo muito importante para nós, pentecostais, que cremos em profecias. Eu creio que Deus usa pessoas, Deus revela pessoas, Deus nos dá sonhos e fala conosco por meio de sonhos, Deus dá discernimento a uma pessoa para falar algo específico, mas a gente precisa julgar as profecias, julgar todas as coisas e reter o que é bom. Aqui é um caso de um profeta que fala alguma coisa e acontece. Mas olha o que diz aqui em Deuteronômio 13. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio, ou seja, ele falou que ia acontecer, aconteceu,
e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês. Então, quando alguém falar, assim diz o Senhor, Deus me disse, e mesmo que aconteça isso, precisamos ter discernimento, para ver se essa pessoa está te levando para junto do Senhor ou não. Se não tiver, não vai matá-la, como era no Antigo Testamento, mas despreze aquela palavra e despreze o que essa pessoa está dizendo, porque não é porque falou e aconteceu que procede de Deus. Isso tem que estar muito claro para a gente. Tem muito crente ingênuo que alguém fala qualquer coisa e acontece a pessoa, então era de Deus. Pode ser Deus provando o seu coração para ver se você o ama, como está claramente escrito aqui. Então, a primeira coisa, a pena capital, ela acontecia em alguns casos na lei. Então, quando Deus fala, não assassinarás, não, pode parecer uma contradição, a Deus fala, não assassinarás, mas se fizer tudo isso que a gente viu até aqui, a pessoa vai ser morta. E vai ser morta por alguém, pelos oficiais do povo. Então, haviam situações em que Deus permitia que alguém matasse outra pessoa para cumprir a pena capital que Deus mesmo deu. Segundo caso, a legítima defesa. Aí volte lá para Êxodo 22. E no caso da pessoa estar em legítima defesa, que também é visto no direito moderno, Êxodo 22. De novo, Deus faz uma distinção sobre a morte de um animal. A pessoa que matasse um animal não sofria pena de morte. Êxodo 22, 1. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Como eu gostaria que essa lei se aplicasse no Brasil. Quem roubou 1 milhão do INSS vai ter que pagar 5 milhões. Quem roubou 500 mil da Petrobras vai ter que pagar 2 milhões. Eu creio que a corrupção no Brasil ia diminuir muito ou acabar. Já pensou? Cada coisa que você rouba, você tem que restituir 4 ou 5 vezes mais. E isso acontecer seria maravilhoso. Está na lei de Deus, mas infelizmente, ou não está na lei brasileira, ou está, mas algo parecido não acontece. Mas eu queria chamar a atenção para o versículo 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado de sangue. Então, o que está falando? Alguém tentou invadir a tua casa de madrugada. Inclusive, parece ter uma lei nos Estados Unidos baseada nesse versículo. Se alguém tentou invadir a sua casa de madrugada e a pessoa abateu o bandido, ela não vai ser culpada, porque o bandido não tinha nada que entrar na casa dos outros de madrugada. Agora, se foi de dia, você viu tinha condições de render o cara e não precisava matar, aí você matou sem necessidade e você vai ser tido como culpado. Então, a pena capital era aplicada naqueles casos que vimos na lei de Moisés, e a legítima defesa era entendida como justa, porque a pessoa está se defendendo, está entrando um bandido, você não sabe quantos são, você está defendendo sua casa, está defendendo sua família, então se você matou à noite, você não vai ser culpado por isso, que você estava agindo em legítima defesa. E o terceiro aspecto, a guerra justa. Eu não vou abrir, mas quem gosta de anotar pode ler depois. 1 Samuel 15, Deus dá uma ordem por meio do profeta Samuel a Saul, rei de Israel, ir lá e matar todo mundo do povo amalequita, que é um povo que gerou muitos problemas para o povo de Israel. Então Deus determina que naquela guerra aquela população fosse dizimada. Então é um caso em que Deus está ordenando que pessoas fossem mortas. Então esses 3 casos, a pena capital, a pena de morte, quando está prevista na lei de Moisés, a legítima defesa e as guerras justas que acontecem, que vemos no Antigo Testamento, se enquadram num caso em que a pessoa mataria e não receberia a culpa pela morte do outro. E é onde eu entendo que vale nas guerras até hoje. Você tem uma autoridade, falarei sobre isso semana que vem, Romanos 13 fala que devemos estar sujeitos a autoridades superiores. Então você tem uma autoridade superior portando uma espada na época de Paulo, um fuzil nos dias de hoje no Rio de Janeiro. E ela está em guerra contra um criminoso, contra um traficante de drogas. Está no meio de uma região de mata. E ali se trava uma guerra e ele vem a ferir e matar um criminoso. Eu entendo que essa pessoa não é culpada, que ela estava exercendo o seu papel de preservar a lei. Se houve excessos, se houve mortes desnecessárias, aí é outro assunto que precisa ser investigado. Eu não sei se vai ter como ser investigado, mas se a pessoa estava no exercício da sua autoridade de Estado, veremos mais sobre isso semana que vem, eu entendo que essa pessoa não deve ser culpada. Então, há 3 situações em que a Bíblia não condena que alguém mate outra pessoa, quando está cumprindo a pena capital, quando é em legítima defesa e em guerras justas.
Então, depois de termos visto a dignidade do ser humano lá na criação e a dignidade do ser humano na lei de Moisés, para terminar, vamos ver como Jesus trata o 6º mandamento. E eu peço que você abra lá em Mateus 5. E já vamos concluir. Mateus capítulo 5. E no Novo Testamento? Mateus 5, a partir do versículo 17 e 18. Mateus 5, 17. Olha o que Jesus diz. Não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Jesus conhecia tudo que a gente viu até agora. Toda a lei e os profetas ele conhecia. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? O que foi dito? Não. Leia comigo, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, palavras do Senhor Jesus, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhes digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Eu creio que a maioria de vocês já conhecia esse texto. Mas talvez alguém que não conheça pensasse, mas tudo tão pesado lá no Antigo Testamento, o que Jesus vai dizer? Talvez Jesus devia condenar, não precisa matar ninguém, não. Eu mudei de ideia, Deus mudou de ideia, eu sou o Senhor encarnado e não era bem aquilo que eu quis dizer, não. Mas Jesus não somente fala que a lei é aquilo mesmo, como ele aprofunda a lei para o coração. Porque talvez você pense assim, mas eu nunca matei ninguém, não pretendo matar ninguém na minha vida. Pretendo passar por essa terra sem nunca ter assassinado ninguém. Que bom, espero que você continue pensando assim. Mas Jesus vai no profundo. Por quê? Já viu aquela situação? Vou botar em terceira pessoa para não constranger ninguém, mas que alguém fala assim, eu estou com tanta raiva que eu matava aquele sujeito. Ou alguém que fala assim para você, fulano morreu para mim. Já ouviu isso alguém falando para você assim? Quer saber? Fulano, às vezes tem pessoas falando isso de familiares. Minha filha morreu para mim, é como se eu não tivesse mais aquela filha. Meu filho morreu para mim, meu pai morreu para mim. Porque, de fato, se aquela pessoa pudesse, ela mataria o outro, se ela não fosse presa, não tivesse problema com a justiça ou com a consciência. Então, é isso que Jesus está falando. Quando a gente se ira com uma pessoa a ponto de, no fundo, se você pudesse falar a verdade, você matava aquela pessoa, ou você está torcendo muito que ela morra, você já está caindo em falta diante de Deus. Então, Jesus pega o mandamento, que era, a princípio, aplicado somente a efetivar a pena de morte contra alguém, matar de fato uma pessoa e traz isso lá para o coração. E aí o negócio fica apertado para todos nós. Que não tem ninguém, pelo menos ninguém com mais de 15 ou 20 anos, que não tenha se irado com alguém na sua vida. Se tem, você já pode ir para o céu, bota umas asinhas e já pode ir direto para o céu. Mas se você já vive algumas décadas sobre essa terra como eu, certamente você já sentiu ira, já ficou chateado. E é uma ira justa. Pois a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Então não fala, não irai-vos, fala, irai-vos, mas não pequeis. Então na hora da ira, guarde a boca, guarde o lábio. Tiago diz que sejamos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, segure a ira, mas tem hora que vai vir. E nessa hora, se a gente está com muita raiva, uma outra versão fala, raca, você fala como você fala assim, seu idiota, seu imbecil, está com muita raiva de alguém. Jesus fala que você está sujeito a julgamento, e quem insultar seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo, ou raca, ou imbecil, ou idiota, estará sujeito ao inferno de fogo. Aí a coisa pega todo mundo, irmão. Aí ninguém escapa mais. Você pensa, eu nunca portei uma arma, nunca vou pegar um fuzil, nunca vou matar ninguém, eu sou da paz, não tem nada. Mas, mais cedo ou mais tarde, alguém vai fazer alguma coisa com a gente que vai suscitar a ira, e aí Jesus fala que isso nos faz também condenáveis diante do Senhor. Mas ele traz a solução. Vá se reconciliar com seu irmão antes de trazer oferta.
Eu achei muito propício esse texto nessa manhã que participaremos da ceia do Senhor. Quer ser um momento de autoexame. Eu orava por isso essa madrugada, colocando meu coração diante do Senhor. E é o momento de você fazer isso agora. Senhor, eu reconheço que eu estou com muita raiva de fulano, com muita raiva dessa pessoa. Ou então tem alguém que fez alguma coisa para mim. Como é que é aquele filme antigo? Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Já viu aquela pessoa que fala assim, mas lá em 1985, alguém fez isso. Ou então em 1992 o Collor congelou, acho que foi em 92, né? Congelou a poupança e acabou com as minhas finanças. E eu odeio aquele homem até hoje. Fiquei feliz que ele vai ser preso, ou já está preso, sei lá. E se há algo no teu coração nessa manhã, a gente vai participar da ceia do Senhor. E a ceia nos lembra que precisamos liberar o nosso coração e estarmos em paz diante do Senhor. Como vimos no início, o nosso século, esse século passado, século XX, e o século XXI não está sendo muito diferente, é marcado por muitas mortes. Mas a palavra de Deus continua sendo verdadeira. Não assassinarás. E Jesus pega isso e não elimina, mas ele aprofunda, traz para o nível do coração. Porque se teve tantas mortes nesses últimos séculos, a Bíblia nos mostra que tem uma morte que influenciou toda a humanidade em todas as épocas. A morte do Filho de Deus. A nossa salvação é baseada numa morte injusta. Injusta no aspecto que Jesus não teve nenhum pecado. Essas mortes por pena capital que vimos aqui na lei, elas eram justas. As pessoas feriam a lei e eram mortas. Mas Jesus não teve nenhum pecado. Jesus não teve nenhum dolo em sua boca. E ainda assim ele se entregou à morte. E a morte dele é a morte mais importante da história. Porque é a única morte que pode nos salvar. Pois ele pode nos salvar dos nossos pecados, inclusive da ira. Inclusive aqueles que de fato já chegaram a matar uma pessoa e se arrependeram e pediram perdão ao Senhor. Semana que vem, permitindo Deus, teremos esses assuntos um pouco mais sensíveis que remetem ao sexto mandamento. Aborto, eutanásia, suicídio, genocídio e a legitimidade do Estado no uso da força. Que Deus me dê graça para ministrar isso aos irmãos. Mas que agora, nesse momento, a gente faça um autoexame. Será que eu nunca matei ninguém? Mas se pudesse, teria matado? 1 ou 2 ou um monte? Se eu pudesse não ser penalizado por isso? Ou não chegaria tanto, mas o meu coração está com uma situação que eu não consigo liberar? Peça ao Senhor que, nesse momento, libere seu coração. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Vamos aprender uma música nova, composição da Isabela. E enquanto você canta esse louvor, você ouve esse louvor, enquanto você está aprendendo, enquanto nós nos preparamos aqui para servir a ceia, você peça ao Senhor que faça um raio-x do seu coração. Os irmãos podem se posicionar. Avalie seu coração nesse momento. Peça ao Senhor que faça aquilo que Paulo nos ordena, escrevendo aos Coríntios. Faça um autoexame. Examine o seu coração. E veja se você nunca matou ninguém, mas no seu coração bem que você teria matado se podia. E para isso precisamos pedir perdão a Deus. A gente vai fazer como temos feito. Vamos entregar os elementos aqui na frente. E a gente vai ficar em espírito de oração. Você fica em oração e no momento que você sentir vontade de vir aqui à frente, você pegue os elementos, volte para o seu lugar. Eu queria estimular, como temos feito também, se você desejar trocar com outra pessoa. De repente a pessoa que você tem uma questão não está presente aqui, mas você quer trocar com alguém o cálice, quer dar uma palavra de bênção para a vida de alguém. Deus te abençoe, que o Senhor faça com que o Evangelho seja vivo na sua vida. Você pode sair daqui e trocar o cálice com alguém quando você sair, mas faça isso com o espírito quebrantado. Não fique conversando do futebol, não fique conversando de política. Fique em espírito de oração e vamos participar da ceia do Senhor.